Bíblia de Jerusalém, Editora Paulus. Segunda Epístola aos Coríntios. Preâmbulo. Endereço e saudação. Ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, o irmão, a Igreja de Deus que está em Corinto, assim como a todos os santos que se encontram na Acaia inteira. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação que o somos. Se somos consolados, é para a vossa consolação, que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme. Sabemos que, compartilhando os nossos sofrimentos, compartilhareis também a nossa consolação. Não queremos, irmãos, que o ignoreis. A tribulação que padecemos na Ásia acabrunhou-nos ao extremo, além das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sobreviver. Sim, recebêramos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança já não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Foi Ele que nos libertou de tal morte e dela nos libertará. Nele depositamos a esperança de que ainda nos libertará da morte. Vós colaboreis para tanto mediante a vossa prece. Assim, a graça que obteremos pela intercessão de muitas pessoas suscitará a ação de graças de muitos em nosso favor. Primeiro, os incidentes passados. Por que Paulo modificou o plano de viagem? O nosso motivo de ufania é este testemunho de nossa consciência. Comportamo-nos no mundo, e mais particularmente em relação a vós, com a simplicidade e a pureza que vem de Deus, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Com efeito, nada há em nossas cartas a não ser o que nelas ledes e compreendeis. Espero que compreendereis plenamente, assim como nos compreendestes em parte, que somos para vós motivo de glória, como sereis o nosso, no dia do Senhor Jesus. Animado por esta certeza, tencionava primeiramente ir ter convosco, para que recebesseis uma segunda graça. A seguir, passaria para a Macedônia. Por fim, da Macedônia voltaria a ter convosco, a fim de que me preparasseis a viagem para a Judéia. Tomando este propósito, tereis sido leviano? Ou meus planos seriam ainda apenas inspirados pela carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra a vós dirigida não é sim e não, pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus que vos anunciamos,
eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isto, é por ele que dizemos amém a Deus, para a glória de Deus. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e pôs em nossos corações o penhor do Espírito. Quanto a mim, invoco a Deus como testemunha de minha vida. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria. É pela fé que estáis firmes. Resolvi o seguinte: não voltarei a ter convosco na tristeza, pois, se vos causo tristeza, quem me proporcionará alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? A finalidade da minha carta era evitar que, ao chegar, eu experimentasse tristeza da parte daqueles que me deveriam proporcionar alegria. Estou convencido, no que vos diz respeito, de que a minha alegria é também a de todos vós. Por isto, foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi em meio a muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conheçais o amor transbordante que tenho para convosco. Se alguém causou tristeza, não foi a mim, mas em certa medida, não exageremos, a todos vós. Para tal homem, basta a censura infligida pela maioria. Eis porque, muito ao contrário, perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja absorvido por tristeza excessiva. Sendo assim, exorto-vos a que deis provas de amor para com ele, pois, ao vos escrever, eu tinha em mira pôr à prova a vossa obediência e averiguar se era total. Àquele a quem perdoais, eu perdoo. Se perdoei, à medida que tinha de perdoar, filo em vosso favor, na plena presença de Cristo, a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. De Troade a Macedônia. Digressão. O ministério apostólico. Cheguei então a Troade para lá pregar o Evangelho de Cristo, e, embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, não tive repouso de espírito, pois não encontrei Tito, meu irmão. Por conseguinte, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, odor que da morte leva à morte. Para outros, odor que da vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus. É antes, com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos,
na presença de Deus, em Cristo. Começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nossos corações. Tal é a certeza que temos, graças a Cristo, diante de Deus. Não como se fôssemos dotados da capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que então se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. Pois, se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face para que os israelitas não percebessem o fim do que era transitório. Mas seus espíritos se obscureceram. Sim, até hoje, quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai, pois o Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós todos que com a face descoberta contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamo-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Por conseguinte, se o nosso Evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos,
dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto Deus, que disse: do meio das trevas brilhe a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Tribulações e esperanças do ministério. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé a respeito do qual está escrito: acreditei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará também a nós com Jesus e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isto se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isto não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos com efeito que, se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste, o que será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós que estamos nesta tenda gememos acabrunhados,
porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isto foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Por isto também esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. O exercício do ministério apostólico. Compenetrados, pois, do temor do Senhor, procuramos convencer os homens. Quanto a Deus, somos-lhe plenamente manifestos. Espero que sejamos também plenamente conhecidos por vós em vossas consciências. Não nos recomendamos de novo junto a vós, mas desejamos dar-vos a ocasião de vos gloriardes a nosso respeito, a fim de que possais responder aos que se gloriam apenas pelas aparências e não pelo que está nos corações. Se nos deixamos arrebatar como para fora do bom senso, foi por causa de Deus. Se somos sensatos, é por causa de vós. Pois a caridade de Cristo nos compele, quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Ora, Ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isto, doravante a ninguém conhecemos segundo a carne. Também, se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio é Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos. Reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos tornemos justiça de Deus.
visto que somos colaboradores com Ele, exortamo-vos ainda a que não recebeis a graça de Deus em vão, pois Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja sujeito à censura. Ao contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus, por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores e, não obstante, verídicos, como desconhecidos e, não obstante, conhecidos, como moribundos e, não obstante, eis que vivemos, como punidos e, não obstante, livres da morte, como tristes e, não obstante, sempre alegres, como indigentes e, não obstante, enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Expansões e advertências. Nós vos falamos com toda a liberdade, ó Coríntios. O nosso coração se dilatou. Não é estreito o lugar que ocupais em nós, mas é em vossos corações que estais na estreiteza. Pagai-nos com igual retribuição. Falo-vos como a filhos. Dilatai também vossos corações. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Beliar? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Em meio a eles habitarei e caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio de tal gente e afastai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Caríssimos, de posse de tais promessas,
purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito e levemos a termo a nossa santificação no temor de Deus. Acolhei-nos em vossos corações. A ninguém causamos injúria, a ninguém pervertemos, a ninguém exploramos. Não é para vos condenar que o digo, pois já o afirmei. Estais em nosso coração para a vida e para a morte. Grande é a minha confiança em vós. De vós muito me ufano. Estou cheio de consolo. Transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Paulo na Macedônia e encontro com Tito. Em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de tribulação. Por fora, lutas. Por dentro, temores. Mas aquele que consola os humildes, Deus, consolou-nos pela chegada de Tito. E não somente pela sua chegada, mas também pelo consolo que recebeu de vossa parte. Referiu-nos o vosso vivo desejo, a vossa consolação e o vosso zelo por mim, de tal modo que em mim a alegria prevaleceu. Sim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Alegro-me agora, não por vos ter contristado, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofrestes dano algum da nossa parte. Com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vede antes o que produziu em vós a tristeza segundo Deus. Que solicitude! Que digo? Que desculpas! Que indignação! Que temor! Que ardente desejo! Que zelo! Que punição! Demonstrastes de todos os modos que estáveis inocentes naquela questão. Numa palavra, se eu vos escrevi, não foi por causa daquele que injuriou, nem por causa daquele que sofreu a injúria, mas para que se manifestasse entre vós, na presença de Deus, a solicitude que tendes para conosco. Foi por isto que nos sentimos consolados. Mas a esta consolação pessoal sobreveio uma alegria maior ainda, a de vermos a alegria de Tito, cujo espírito foi tranquilizado por todos vós. Se diante dele eu me gloriei um pouco de vós, não tive que me envergonhar. Assim como sempre vos temos dito a verdade, do mesmo modo ficou comprovado como verídico o elogio que de vós fizemos a Tito. Ele sente por vós ainda maior afeição ao lembrar-se da vossa obediência e de como o acolhestes com temor e tremor. Regozijo-me por poder contar convosco em tudo. Segundo,
Organização da coleta. Motivos de generosidade. Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio às múltiplas tribulações que as puseram à prova, sua copiosa alegria e sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos seus meios, com toda a espontaneidade e com viva insistência, nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos, ultrapassando mesmo as nossas esperanças, deram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Por isto, insistimos junto a Tito para que leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade, como já tinha começado. Visto que tudo tendes em abundância, fé, eloquência, ciência, toda espécie de zelo e a caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas para, citando-vos o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. A propósito, dou-vos um parecer. É o que convém a vós, já que fostes os primeiros, desde o ano passado, não somente a realizar, mas também a querer realizar esta obra. Agora, portanto, levai-a a termo, de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponda à realização segundo os vossos meios. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja, suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolhera muito, não teve excesso. Quem recolhera pouco, não sofreu penúria. A apresentação elogiosa dos enviados. Graças sejam dadas a Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo zelo por vós. Acolheu a minha solicitação e, mais apressado do que nunca, espontaneamente vai ter convosco. Mandamos com ele o irmão cujo louvor, por causa da pregação do Evangelho, se espalhou por todas as igrejas. Mais ainda, foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nesta obra de generosidade, serviço que empreendemos para a glória do Senhor e a realização das nossas boas intenções. Tomamos esta precaução para evitar qualquer crítica na administração da grande quantia de que estamos encarregados. Com efeito, preocupamo-nos com o bem não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Com os delegados enviamos nosso irmão, cujo zelo, de muitos modos e frequentemente, já experimentamos,
e que agora se mostra muito mais solícito, pois deposita em vós plena confiança. Quanto a Tito, é meu companheiro e colaborador junto a vós, ao passo que os nossos irmãos são os enviados das igrejas, a glória de Cristo. Dai-lhes, portanto, diante das igrejas, a prova da vossa caridade e fazei-lhes ver o justo motivo do nosso orgulho a vosso respeito. A propósito do serviço a ser prestado aos santos, é supérfluo que vos escreva. Conheço a vossa boa vontade e por causa dela me ufano de vós junto aos macedônios, dizendo-lhes: a Acaia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria das igrejas. Entretanto, mando-vos os irmãos, a fim de que o elogio que de vós fiz não seja desmentido neste ponto, e para que, como dizia, estejais realmente preparados. Se alguns macedônios fossem comigo e não vos encontrassem preparados, essa plena confiança seria motivo de nos envergonharmos, para não dizer de vos envergonhardes. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos antecedessem junto a vós e organizassem as vossas ofertas já prometidas. Estas, já preparadas, seriam um sinal de genuína liberalidade e não uma demonstração de avareza. Benefícios que resultarão da coleta. Sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode acumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais sempre e em tudo o necessário, e vos fique algo de excedente para toda obra boa, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos de todos os modos, para praticar toda espécie de obras de generosidade, que suscitarão a ação de graças a Deus por nosso intermédio. Pois o serviço desta coleta não deve apenas satisfazer as necessidades dos santos, mas há de ser ocasião de efusivas ações de graças a Deus. Vista a vossa comprovada virtude exercida neste serviço, eles darão glória a Deus pela obediência que professais em relação ao Evangelho de Cristo e pela generosidade com que a eles e a todos fazeis participar dos vossos bens. E orando por vós, eles vos manifestarão a sua ternura, por causa da extraordinária graça que Deus vos concedeu. Graças sejam tributadas a Deus por seu dom inefável. Terceiro, apologia de Paulo. Resposta à acusação de fraqueza. Eu mesmo, Paulo, vos exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo,
Eu, tão humilde quanto estou entre vós face a face, mas tão ousado quando estou longe. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado, recorrendo à audácia com que tenciono agir contra os que nos julgam como se nos comportássemos segundo critérios carnais. Embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm, ao serviço de Deus, o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. E estamos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Olhai as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência uma vez por todas de que, assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia por isso. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo por minhas cartas. Abre aspas, pois as cartas, dizem, são severas e enérgicas. Mas ele, uma vez presente, é homem fraco e sua linguagem é desprezível. Fecha aspas. Quem assim fala, tome consciência de que, tais como somos pela linguagem e por cartas, quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Resposta à acusação de ambição. Não temos a ousadia de nos igualar ou de nos comparar a alguns que recomendam a si mesmos. Medindo-se a si mesmos segundo a sua medida e comparando-se a si mesmos, tornam-se insensatos. Quanto a nós, não nos gloriaremos além da justa medida, mas nos serviremos como medida da regra mesma que Deus nos assinalou, a de termos chegado até vós. Não nos estendemos indevidamente, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vós, pois, na verdade, fomos ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios, e temos a esperança de que, com o progresso da vossa fé, cresceremos mais e mais segundo a nossa regra, levando mesmo o Evangelho para além dos limites da vossa religião, sem, porém, entrar em campo alheio para nos gloriarmos de trabalhos lá realizados por outros. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Pois não aquele que recomenda a si mesmo é aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Paulo, constrangido a fazer seu próprio elogio. Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte. Mas não há dúvida, vós me suportais,
experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos a esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus, diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis em um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos. Ainda que seja imperito no falar, não sou no saber. Em tudo e de todos os modos, vô-lo mostramos. Terá sido falta minha anunciar-vos gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Despojei outras igrejas, delas recebendo salário, a fim de vos servir. E, quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram a minha penúria. Em tudo evitei ser-vos pesado, e continuarei a evitá-lo. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que este título de glória não me será arrebatado nas regiões da Acaia. E por quê? Por que não vos amo? Deus o sabe. O que faço, continuarei a fazê-lo a fim de tirar todo pretexto àqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim desses corresponderá às suas obras. Repito, que ninguém me considere insensato, ou então suportai-me como insensato a fim de que também eu possa me gloriar um pouco. O que direi, não o direi conforme o Senhor, mas como insensato, certo de ter motivo de me gloriar. Visto que muitos se gloriam de seus títulos humanos, também eu me gloriarei. De boa vontade suportais os insensatos, vós, que sois tão sensatos. Suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos despojem, que vos tratem com soberba, que vos esbofeteiem. Digo-o para vergonha vossa. Poder-se-ia crer que nós é que fomos fracos. Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato, ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como insensato digo, muito mais eu. Muito mais,
pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes, menos um. 3 vezes fui flagelado, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco? Quem tropeça sem que eu também fique febril? Se é preciso gloriar-se, de minha fraqueza é que me gloriarei. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que eu não minto. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos no intuito de me prender. Mas por uma janela fizeram-me descer em um cesto ao longo da muralha e escapei às suas mãos. É preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao 3º céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei. Mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço, a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior àquele que vê em mim ou me ouve dizer. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo.
Por isto, me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Procedi como insensato. Vós me constrangestes a isso. A vós que tocava recomendar-me. Pois em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se bem que nada seja. Os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós. Paciência a toda prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos. Que tivestes a menos do que as outras igrejas, senão o fato de que não vos fui pesado? Perdoai-me essa injustiça. Eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez, e não vos serei pesado, pois não procuro os vossos bens, mas a vós mesmos. Não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de bom grado despenderei e me despenderei todo inteiro em vosso favor. Será que, dedicando-vos mais amor, serei por isto menos amado? Seja, dirão. Não vos fui pesado, mas, astuto como sou, conquistei-vos fraudulentamente. Porventura vos explorei por alguns daqueles que vos enviei? Pedi a Tito que fosse ter convosco, e com ele enviei o irmão. Será que Tito vos explorou? Não caminhamos no mesmo espírito? Não seguimos os mesmos passos? Apreensões e inquietudes de Paulo. Desde muito, julgais que nós nos queremos justificar diante de vós. Não. É diante de Deus, em Cristo, que falamos. E tudo, caríssimos, para a vossa edificação. Com efeito, receio que, quando aí chegar, não vos encontre tais como vos quero encontrar, e que, por conseguinte, me encontrareis tal como não quereis. Tenho receio de que haja entre vós discórdia, inveja, animosidades, rivalidades, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordens. Tenho receio de que, quando voltar a ter convosco, o meu Deus me humilhe em relação a vós, e eu tenha de prantear muitos daqueles que pecaram anteriormente, e não se terão convertido da impureza, da fornicação e da dissolução que cometeram. Eis a terceira vez que vou ter convosco.
Toda a questão será decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse e, como por ocasião da minha segunda visita, torno a dizer, estando ausente, àqueles que pecaram anteriormente e a todos os outros, se voltar, não usarei de meias medidas, pois procurais uma prova de que é Cristo que fala em mim. Ele, que não é fraco em relação a vós, mostra, porém, o seu poder em vós. Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele. Todavia, com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vós. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A menos que não sejais aprovados no exame. Espero reconheçais que somos aprovados. Pedimos a Deus que não cometais mal algum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que pratiqueis o bem, ainda que devamos passar por não aprovados. Nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. Alegramo-nos todas as vezes que somos fracos e vós fortes. E o que pedimos em nossas orações é o vosso aperfeiçoamento. Eu vos escrevo estas coisas, estando ausente, para que, quando aí chegar, não tenha que recorrer à severidade, conforme o poder que o Senhor me deu para construir e não para destruir. Conclusão. Recomendações, saudações, voto final. De resto, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, permanecei em concórdia, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos mutuamente com o ósculo santo. Saúdam-vos todos os santos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós.